Hoje o nosso bate-papo é com o médico ortopedista, Dr. Tiago Menescal. Nosso assunto com ele é sobre a medicina do esporte. A gente quer tentar entender realmente o que faz um médico do esporte, como isso realmente se aplica no dia a dia para nós que praticamos atividade física, mas também para os atletas, né, doutor Tiago? Seja bem-vindo. Obrigado, Alcineia. É um grande prazer estar aqui no seu programa. Esclarecer um pouquinho as dúvidas das pessoas sobre a parte da medicina esportiva. Muitos acham que é só para atletas de alta performance e, no entanto, não. A medicina do esporte é uma especialidade onde nós buscamos atender qualquer pessoa que busca melhorar a qualidade de vida, ter saúde, através da rotina do esporte. E nós, como especialistas, vamos orientar essas pessoas a praticar a atividade da forma correta, a melhor modalidade, instruí-los na questão da periodização dessa atividade, fazendo com que ele tenha o máximo de resultado, o máximo de desempenho, com o máximo de segurança possível. Doutor, eu queria que você explicasse especificamente, você já falou alguma coisa aí, mas o que realmente faz um médico do esporte? Perfeito. O médico do esporte, ele vai avaliar a pessoa, a condição física, a pessoa se encontra, e através dessa condição física, nós começamos a traçar tratamentos para que ela otimize os seus resultados. Então, grande parte dos meus atendimentos são pessoas que buscam emagrecer ou pessoas que sofrem de dor crônica e nós orientamos e iniciamos um tratamento para que isso ocorra. Então, nós traçamos vários exames laboratoriais para que nós tenhamos uma identificação de quais são os fatores causadores da questão metabólica que estão atrapalhando o paciente nesse processo. Então é muito comum, às vezes, pacientes com protocolos já de outras pessoas, né, de internet, onde a especificidade desse protocolo não tem nada a ver com o que condiz com os exames dele. Então, através dos exames laboratoriais, nós traçamos uma linha individual para esse paciente, para que o tratamento dele possa ser o mais individualizado e o mais eficiente possível. Que tipo de exames, a priori, né, são mais importantes nesse primeiro processo? Bem, nós sempre lançamos mão dos exames metabólicos, né? Então nós avaliamos as funções tireoidiana, as funções renais, as funções hepáticas para ver se está tudo ok ou se tem algum distúrbio. Nós sempre indicamos exames relacionados à parte hormonal para ver se tem algum distúrbio hormonal e a questão de nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos, para ver se tem algum distúrbio nutricional. Então, através desses exames, nós começamos a conhecer quem está na nossa frente. Além disso, é muito importante também o exame cardiológico, ver se o paciente não tem nenhuma cardiopatia, nenhuma doença que vai fazer com que ele tenha algum problema durante o treinamento físico desse paciente. Doutor, dizem aquele ditado, né, que casa de ferreiro, espeto de pau, né? O médico do esporte, ele também, para ele também, ele aplica para si mesmo essa questão da prática do esporte, esses cuidados todos. Bom, eu não posso dizer como por é que todos, você, né? Como você, por exemplo, você, no seu caso, como você reage? Eu procuro sempre praticar o que eu falo, né? Então, eu acho que quando você indica um tratamento, indica o paciente está passando em rotina com você, eu acho que você precisa ser exemplo. Senão só como demagogia, né? Você falar uma coisa e não condizer, na sua realidade, não condizer com o que você está propondo. Então eu procuro sim, sempre ter uma alimentação balanceada, procuro ter, né, na minha rotina sempre atividade física presente, procuro sempre respeitar o meu sono. Minha esposa sabe que deu 11 horas, já procuro desligar tudo, procuro realmente dormir, porque o outro dia já começa cedo, né, já começa com a rotina de treinamento cedo. E eu sempre procuro fazer exames também, né? A cada 3 meses eu faço exames, eu procuro ver minhas taxas, quais estão ok e quais eu preciso melhorar para que eu mesmo intervenho para ter resultado, né? Ter saúde que eu espero. Qual é o grande perigo para aquela pessoa que quer praticar esporte e que quer agir por conta própria? Acha que não precisa cumprir essa maratona, né, de exames, enfim, procurar um médico, por exemplo, o médico do esporte. Qual é o grande perigo nisso? O grande perigo é que essa geração de hoje acontece muito, eles procuram fazer as coisas de forma muito rápida, achando que não tem necessidade de fazer nenhum exame, e nisso o que pode acontecer é fazer com que você acelere algum problema, algum distúrbio. Então, por exemplo,
Hoje é muito comum nós vermos jovens, adolescentes fazendo uso de esteroides. Porque eles querem ficar fortes, colocar um shape, né, que eles falam muito rápido. E nós sabemos que isso é uma construção. Isso daí não vai acontecer em um mês, 2 meses. Agora, como a geração é de imediatismo, eles começam a fazer uso de drogas, de esteroides, para que esse processo se torne mais rápido, mas isso tem um preço. E isso pode cursar desde o preço estético, né, como espinhas, queda de cabelo, a um preço maior, né, como câncer, um infarto, um AVC. Então sempre a gente orienta passar com um profissional que entenda do assunto, respeitar os seus limites, obedecer esse profissional, né, porque tem muitos também que chegam já querendo mandar no médico, né, achar que sabe mais do que o médico. E não é bem assim. A gente sempre busca ter cautela, ter zelo pelo paciente que está na nossa frente. É entregar resultado, mas o resultado como consequência num processo saudável. E não a estética a qualquer preço. A gente sabe que o Brasil é um país onde a obesidade agora está de uma forma muito preocupante. O que você diria para aqueles pais e para aquelas pessoas que realmente estão nesse estado de obesidade e para os pais que têm crianças, filhos, que mesmo ainda pequenos já podem começar a praticar algum tipo de esporte? Na verdade, nós vivemos uma epidemia de obesidade. Se você olhar à sua volta, a maior parte das pessoas que você convive, que você conhece, ou mesmo que você olha, estão obesas, estão acima do peso. Isso começa desde sempre, né? Nós vivemos num ambiente obesogênico. Hoje, para você se alimentar, é muito fácil. Todo mundo tem aplicativo do iFood, é muito fácil pedir alguma coisa muito palatável. Só que nós sabemos que esses alimentos fazem mal, engordam, tem alto teor calórico, alto teor de concentração de produtos químicos que vão fazer mal para a sua saúde. E isso vai custar um preço. A curto prazo, o preço da obesidade, a longo prazo, uma morte precoce, né? Desde câncer até infarto, trombose, enfim, doenças relacionadas com o processo crônico de obesidade. E para os pais, a orientação é que, desde cedo, procure instruir seu filho, né? Mostrar o exemplo de que a atividade física precisa fazer parte do contexto. Na minha experiência, eu vejo que pacientes que têm um estilo de vida saudável são pacientes que têm o esporte presente na sua vida. É muito difícil você conseguir fazer uma alimentação nos dias atuais, comendo fruta, comendo verduras, comendo alimentos que de fato te nutrem, sem você ter a rotina do esporte. O esporte modula isso. O esporte faz com que você tenha uma liberação de neurotransmissores que faz com que você fique com uma regulação de dopamina estável. Com isso, você não precisa ter essas necessidades de comer muito doce, comer muito industrializado, comer muito fast food. Então, a minha dica é, procure sempre um médico, né, em caso já de obesidade. A obesidade a gente já sabe que é uma doença de difícil controle, multifatorial. Então, você sempre com um profissional ao seu lado, a gente vai ajudar nesse processo, com a nossa experiência, com o nosso conhecimento e com a capacidade médica mesmo, a gente faz com que esse processo se torne um pouco mais difícil, um pouco mais fácil. Então a gente vai auxiliar no processo de melhora da obesidade. E os pais, em relação aos filhos, é introduzir o filho o mais rápido possível, mais precoce ao esporte. Na prática do esporte, né? Hoje é importante você pelo menos fazer uma caminhada, não ficar parado de jeito nenhum. Claro, começar com o básico, né? A gente não quer que a pessoa se mate, fique 2, 3 horas na academia. É avaliar o nível de capacidade física desse paciente, dessa pessoa, e começar a introduzir o esporte. Perguntar para essa pessoa qual esporte faz mais sentido para ela. Uma caminhada, jogar um vôlei na praia, jogar um futebol, fazer musculação, enfim. É a gente entender a realidade dessa pessoa e começar a mostrar para essa pessoa que o esporte precisa ser inserido no contexto. Inicialmente 2, 3 vezes na semana, e conforme isso vai virando um hábito, a gente vai aumentando gradativamente esse esporte na rotina do paciente. Doutor Tiago, o médico do esporte, ele passa também a acompanhar esse paciente, a dar as orientações para evitar lesões, evitar qualquer tipo de problema? Com certeza. A medicina esportiva nós dividimos principalmente em 4 classes, tá? A primeira classe da medicina esportiva são os médicos de esporte que são muito focados com a parte cardiológica. A segunda parte são os médicos de esporte que são muito focados com a questão endocrinológica. A terceira parte é os médicos de esporte que são muito focados com a questão nutrológica. E a quarta parte é essa que você falou, que são os médicos de esporte que estão muito focados em relação à reabilitação e prevenção de lesões.
Eu, por ser ortopedista, eu tendo muito a atuar nessa última parte. Eu, como ortopedista, minha formação base de ortopedista, eu procuro sempre orientar o meu paciente na questão do treino, para que esse treino não seja de muita alta demanda, fazendo com que esse treino vira fazer com que ele tenha uma lesão. E com isso ele precisar ficar afastado do esporte e começar todo aquele processo de sedentarismo, de obesidade, de compulsão por alimentos, fazendo com que ele retorne à estaca zero. Então eu costumo sempre dizer para os meus pacientes que mais importante do que fazer um treino muito intenso, um treino muito forte, é ter constância. E para ter constância, nós precisamos respeitar a periodicidade dos treinos. Esse é um dos nossos papéis, médico do esporte. Ok, conversei aqui com o Dr. Thiago Menescal, ortopedista, falamos um pouco aqui sobre a importância da medicina esportiva, que dá a orientação precisa para todos nós, né? Muito obrigada, Dr. Thiago. Obrigado você, um grande abraço a todos.